Voltei com a terceira parte da história de Newton. Eu arrumei essa caixa aqui arrumadinha. Na verdade, eu tô colocando todos os desenhos nessa caixa. O que eu acho que é útil, eu arrumo. Depois eu vou pintar a caixa aqui, vou arrumá-la linda. Você vai ver como é que essa caixinha vai ficar linda pra eu guardar. Tá lá o meu boveinho, eu gosto dele. Bom, vamos continuar nosso terceiro vídeo. Mas antes, eu quero falar do nome verdadeiro do Newton. Newton era judeu. O nome verdadeiro era Jeová Sametus Unus. Isaac Newton é o pseudônimo que ele adotou por ser alquímico. Newton religioso? Newton mágico? Tem um laudo oculto de Isaac Newton. Na verdade, eu acho que ele era o último dos magos. Vamos ver aonde que eu parei. Dei-me a massa, a posição e o movimento de um corpo. Dei-me a massa. Eu vou gravar assim para o vídeo ficar bonitinho. Esse desenho doido que eu fiz do Isaac Newton. Espera aí, deixa eu arrumar a perninha aqui do meu pão. Tá aí, dei-me a massa, a posição e o movimento de um sistema de corpos celestes em determinado instante e calcularei suas posições e movimentos futuros por meio de um grupo de fórmulas matemáticas rígidas e infalíveis. Calcularei as marés e os movimentos das águas da terra, pois da terra atrai a lua e a lua atrai a terra, e a força de ambos tende a conservá-las num estado de resistência perpétua. A atração e a reação e atração, as grandes massas dos planetas das estrelas só mantêm suspensas no espaço e dentro de sua órbita graças a essa misteriosa lei da gravitação universal. Isso era Newton. Os maiores cientistas e eruditos apressaram-se a contestar essa peregrina teoria de que os corpos celestes se movimentam de acordo com leis mecânicas. Para vocês verem que essa história que Newton dizia que Deus movimentava o universo, tudo era Deus, ele sabia que os corpos celestes se movimentam de acordo com as leis mecânicas. Que singular divindade Newton criara com aquela sua teoria matemática? Um Deus máquina, destruído de vontade, e que o universo, sem o pesar pela perda, e o universo, sem alma, ele inventara com a sua fantasia poética desvairada um amontoado de corpos cujos únicos atributos são a massa, a posição e a extensão. Este matemático desequilibrado, era um dos críticos, não encontrará nem 20 adétipos em toda a sua vida. Não é que era verdade? Na verdade é o seguinte, eu não sou muito fã de crítico, não. Mas esse aí até que não erraram tanto, né? Pois é. E a predição do crítico verificou-se. Isaac Newton viveu ainda 40 anos depois da publicação do livro, e o número de seus partidários no fim desse período não chegava a meia dúzia. Pelo menos ele tinha meia dúzia. E eu acho que, na verdade, eu tenho nem isso de amigos. Mas tudo bem. Eu sou confiável. Mas ele se manteve impassível. Havia publicado o livro com a máxima indiferença. Pouco se importava com a perspectiva de um grande público leitor. Em momento algum procurou aclamar o seu texto intrigado. Na verdade, parece ter escrito o livro pensando apenas em 2 ou 3 cientistas amigos. Era somente a eles que dirigia os seus argumentos. Quando o resto do mundo pode ir bugiar pelo mundo que me importa. A objeção de que o universo, como sua teoria o encarava, era a história estéril de um espírito sem plano. É verdade, respondeu.
O fato de estar o movimento organizado de acordo com as leis tão harmoniosas tem de pressupor a existência de uma sabedoria divina, a mão de um Deus divino, a mão de um Deus criador. Mas recusava-se a entrar em controvérsias acerca da natureza de Deus. Não posso formular nenhuma hipótese sobre ele. Sou cientista e não especulo sobre matéria teológica. Não me ocupo de Deus, mas unicamente de suas leis verificáveis. Naquela época. Até hoje, se você der essa resposta, nossa, pois é. Pouco dos seus contemporâneos compreenderam Newton, mas isso não é muito de surpreender. O complexo e paradoxal matemático mal se entendia a si mesmo. No próprio momento do triunfo, enquanto completou a teoria cósmica, destinada a ser a base de toda a ciência futura, sentia-se extremamente infeliz, pois, por estranha ironia, ele tinha mais desejo de ser reconhecido como fidalgo de segunda ordem, como Sir, como Lorde, que um gênio de primeira plana. Não lhe bastava possuir um nobre espírito, queria obter uma posição nobre. Repetidas vezes, enquanto escrevia os princípios matemática, pedia aos seus amigos influentes que lhe arranjassem um posto administrativo junto à corte real. Pouco lhe interessava que o mundo não reconhecesse nele o maior filósofo desde Aristóteles, contando que os seus compatriotas o tratassem como um alto funcionário do rei inglês. Ele queria ser um alto funcionário, queria ter, uma mansão, tudo mais. Bom, foi imediatamente após a publicação de seus Principia que Newton entrou na política. A princípio se mostrou adversário temido de James II. Era um monarca. Quando este monarca teimoso procurou sufocar a liberdade universitária, com a queda dos Stuarts, um dia vou contar a história dos Stuarts, e a ascensão de Guilherme Maria, tomou parte da convenção que discutia a nova ordem constitucional. Newton, contudo, não era por natureza um orador. Durante os debates, só falou uma única vez na convenção, para pedir ao empregado que fechasse a janela. Todo mundo estava debatendo. Newton chegou e falou o seguinte: por favor, fecham a janela. O vento está incomodando. Ele era sútil, ele sabia exatamente. Os dotes parlamentares de Newton não causaram muita impressão ao rei. Esta era a intenção. Ele sabia que o James II, o destemido, era uma pessoa complexa, egoísta, desejosa de aparecer além dos limites. Se ele tivesse que agir como um rato, ele agiria como um rato. E Newton não queria um inimigo desse enquanto ele pensava fazer parte da nobreza. Muito pelo contrário. Então, os dotes parlamentares de Newton não causaram muita impressão ao rei. Certa ocasião, quando lhe sugeriram que consultasse Newton a respeito de um assunto político, Guilherme respondeu: "Oh, não! Newton é apenas um filósofo." Contudo, o filósofo não cessava os esforços por se transformar em cortesão. Por fim, quando vagou o cargo de superintendente da Casa da Moeda, Newton obteve a nomeação por intermédio de seus influentes amigos. Aquele grande ser matemático se dedicou aos problemas da cunhagem. Dedicou-se aos problemas de pegar todos os falsários. Tanto que hoje a libra esterlina ela não é falsificada de maneira nenhuma. A ironia do fato não escapou aos seus compatriotas. Numa peça de teatro, uma das personagens observava: "Newton! Sim! Já ouvi falar em Mr. Isaac. Todo mundo já ouviu falar em Mr. Isaac. Grande homem, diretor da Casa da Moeda." O nome de Newton se tornara alvo de ridículo em todas as camadas sociais, da mais baixa à mais alta. Algum dos seus inimigos, escreveu Swift, numa sátira primorosa,
se afanar em espalhar o boato de que a fama de um certo Isaac Newton, fabricante de instrumentos perto de Laxfield, é posteriormente funcionário da Casa da Moeda. Poderia rivalizar-se com a minha no futuro. Esta queda do gênio à mediocridade, observavam os críticos mais implacáveis, era de esperar. Newton escrever Os Principia numa simples passatempo. A grande missão de sua vida foi tornar-se subdiretor da Casa da Moeda e logo após o diretor da Casa da Moeda. Perder o senso da perspectiva, diziam. O esforço de escrever Os Principia lhe desarranjara o cérebro e nunca mais estaria apto para o trabalho mental. Com efeito, sussurravam-lhe que durante a elaboração do livro, que nem ele, nem ninguém entendia, Newton sofrera por algum tempo um acesso de demência. Uma ventosa manhã, ao voltar da capela, descobrira que o gato havia derrubado a vela sobre a mesa, incendiando algum dos seus mais importantes papéis. "Oh, diamante!" exclamara. "Não imaginas o mal que me fizestes!" E continuava os maldizentes. O pesar pela perda daqueles papéis lhe continha os resultados de muitos anos de pesquisa. Acabara de transformar-lhe a cabeça e, talvez, observasse alguns espirituosos de Londres, se lhe tenha dado volta ao miolo de tanto olhar para a lula. Isso quer dizer o seguinte: se lhe tenha também dado ao miolo de tanto olhar para a lua, significa que tornou-se um lunático. E, de fato, alguns dos seus caprichos dificilmente se poderiam atribuir a um espírito normal. Newton não era normal. Ele era incompreensível. "Tenho de pôr fim às minhas relações", escreveu inobstadamente a um amigo. E tenho fim de pôr as minhas relações, escreveu um amigo, e não tornar a vê-lo nunca mais. Nunca mais. Bem como o resto dos meus conhecidos. Não, o amigo falou. "Ué", escreveu outro amigo, desculpando-se de uma carta que lhe mandara no período em que frequentemente se sentara junto ao fogo e tinha súbitas indisposições. Certa ocasião, criticou severamente a obra de seu amigo, o filósofo Locke. Recebendo uma carta do magoado protesto, replicou: "Lembro que lhe escrevi, mas não me recordo o que disse a respeito do seu livro. Se quer fazer-me o favor de mandar uma transcrição do trecho, explicar-lhe-ei se puder." Assomos de cólera, perda de memória, repetindo os acessos de desconfiança e igualmente repetindo acessos de conjupação. Não eram esses os sintomas de um espírito desequilibrado? Sem dúvida. Há exagero em tais boatos. Mas quer saber? Todo gênio é considerado um louco mesmo. Mas, por outro lado, que outra coisa se pode esperar que o homem que vive olhando para a lua? Bom, agora que recebia uma renda satisfatória como servidor do rei, Newton achou que deveria viver à altura de sua posição. Instalou-se numa zona elegante de Street, perto de Windsor, levando a sua sobrinha predileta para servir de dona de casa. Essa sobrinha é que é o grande mistério da vida do Newton. Não há na história nada em relação a essa sobrinha que ele teve. Mas sabe-se que ele deixou toda a fortuna para ela, que ele não saía sem a sobrinha, que a sobrinha não o deixava de maneira nenhuma e que a sobrinha não era, na verdade, nenhuma sobrinha. E que ele tivesse pego essa linda moça numa das andanças dele. A vida de Newton sempre foi um mistério. Alguns dizem até que ele morreu virgem. Como que um homem pode morrer virgem? Tendo uma sobrinha que não era sobrinha, que vivia no seu encalço. Ambos não se largavam de jeito nenhum. Então, essa sobrinha predileta, que ele achou, serviu de dona de casa. Em seguida, tratou de estabelecer a sua qualidade de fidalgo.
Lástima que possuísse uma propriedade tão pequena. Sim, mas era o senhor do seu pequeno solar. E estava pronto a declarar-se no conselho de hierarquia, sob juramento que descendia da célebre família Newton. Ah, eu sou da família Newton, do Lincoln Newton. Pode traçar sua árvore geológica? Perguntaram-lhe. Não, isso não. Na verdade, podia traçá-la apenas até o avô, granjeiro honesto, mas obscuro. Entretanto, para que desesperar? Afinal, ele era judeu. E se ele adotou-se o nome de Newton? Quem é que vai falar que não era? Pois é, em fim de contas, não era impossível comprar um pedigree aristocrático. Sabe que eu também sou escocês? Observou despreocupadamente a um nobre da Escócia. Meu avô foi um fidalgo. Ou seria de West? Talvez se tratasse do meu bisavô, tataravô, não lembro. Nunca ouviu falar nele, respondeu abruptamente um lorde. Bem. Era, né, senhor Newton? Uma vez que não podia ser nobre, pelo menos poderia ser rico. E se Newton foi rico pra caramba, trabalhando na Casa da Moeda. O rei devia-lhe favores enormes. Além da sua casa na cidade, adquiriu propriedade rural. Os admiradores que iam visitá-lo encontravam o pai da matemática superior entregue à muito inferior matemática de discutir com os vizinhos o número de bois e carneiros que ele tinha, o direito de manter nos pastagens da aldeia, sabe? Tudo que ele podia fazer, longe de absorver-se em leis planetárias, dedicava-se a disputar com os renteiros acerca do preço dos concertos do celeiro, ameaçando processá-los se não pagassem. O homem que descobrira a linguagem do sistema solar ocupava-se em aperfeiçoar uma linguagem de violentas invectivas contra o magnão do sobrinho. Na verdade é o seguinte, ele também levou um sobrinho. E eles tinham violentas discussões. Mas nunca brigava com a sobrinha, mulher de extraordinária beleza e espírito. Na verdade, corria o rumor de que Newton encontrava nela uma útil auxiliar para a satisfação de suas ambições. Quando eu era moço, disse Voltaire, imaginava que a corte da cidade de Londres havia nomeado Isaac Newton diretor da Casa de Moedas por aclamação, mas enganava-me. Ele tinha uma sobrinha encantadora. A sobrinha agradava muito ao chanceler. Muito ao chanceler. O chanceler do cálculo infinitesimal e a gravitação. De nada tinham servido a Newton sem aquela linda sobrinha. Por fim, novamente graças aos encantos da sobrinha, segundo se murmuram, Newton recebeu o título de cavalheiro e foi introduzido na cidade do príncipe consorte, esse bondoso e insignificante mortal que bebia como esponja. O cientista, agora satisfeito, via diante de si uma velhice tranquila jogar gamão ao entardecer com a sua sobrinha, a passear-se no jardim. Mais uma vez, porém, se viu arrastado uma controvérsia tempestuosa. Chegara ao ouvido da Academia Real a culta agremiação de que Newton se tornara presidente. Sim, ele não era mais o diretor, ele era o presidente da Casa da Moeda. Nó! Oh, era isso? Chegaram aos ouvidos da Real Academia, aonde os amigos, né? Aqueles, como é que se diz? Barachelandos, entre aspas, a culta agremiação de que Newton se tornara presidente, que o agressivo filósofo alemão Leibniz rejeitava e reivindicava para si todo o mérito da invenção do cálculo infinitesimal. Aí os colegas de Newton, na Real Academia, indignaram-se com a ideia de que um estrangeiro queria apossar-se da descoberta de um sábio inglês.
pois, segundo julgavam, era Newton que primeiro tinha chamado a atenção de Leibniz para a possibilidade do cálculo infinitesimal. Um método que Leibniz, sem dúvida, aperfeiçoou posteriormente. Ele só aperfeiçoou mais o que o outro já tinha inventado. Os membros da Real Academia pegaram as armas a favor de Newton da Inglaterra. Os sábios alemães, por outro lado, foram igualmente ardorosos na defesa de Leibniz e da Alemanha. Ridicularizavam os ingleses, dizendo que esses nunca tinham sido cientistas, mas unicamente pseudocientistas. Os britânicos proclamaram a descoberta de um elefante na Lua quando estão vendo simplesmente uma mosca na ponta do telescópio. Acirrava-se a disputa internacional pela prioridade da invenção do cálculo infinitesimal. Newton não estava nem aí, nem queria saber. Sabe o que ele fez? Tinha que chamar. Ele simplesmente foi lá, olhou para Leibniz, escreveu a fórmula e pediu que ele fizesse o cálculo infinitesimal. Bom, mas a controvérsia foi tão indecisa como violenta, porque afinal Leibniz, ele simplesmente aprimorou, mas ele precisava ter a base. Os dois acabaram sendo amigos, cada um foi para sua morada. Newton voltou às partidas de gamão. O mundo aceitou o cálculo infinitesimal como ser o dele, agradecendo não tanto ao engenho do inglês ou alemão, como a genialidade do espírito humano. Essa foi a verdade. Com o passar dos anos, o Newton perdeu o interesse na futilidade das controvérsias e na irmandade da política. Tinha a fama e a fortuna assegurada. Bom, estava muito feliz. Viveu tranquilamente com a sobrinha. E escutava a música das esferas rodopiar incessantemente na eterna trajetória da vida para a morte e da morte para a vida renovada. A essa música ele acalentou por fim o último sono. Música, sono, morte, vida, luz. Sim, era isso. Em suas fórmulas matemáticas, Newton surpreendera e aprimorara esse segredo do universo. A natureza e suas leis se ocultavam na treva. Deus disse: venha, Newton, venha, Newton, e a luz se fará. Venha, Newton, venha, e a luz se fez. E aqui eu termino a história de Newton. Ah, mas eu quero contar uma história incrível, incrível, de como Antônio Lavoisier perdeu a cabeça. Realmente, nós temos um cientista que ele foi degolado. Mas também vivia no meio de trapaceiros. Mas isso é uma outra história do grande matemático Lavoisier. Beijinhos, beijinhos.